Pessoal, vamos falar sobre a operação no Rio de Janeiro. Hoje amanhecemos com essa operação, desdobramento daquela que levou para a cadeia o presidente da Alerj. Dessa vez foi o desembargador preso, esse que aparece aí no seu vídeo, que é o desembargador da Justiça Federal, o Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a suspeita de vazamento da operação que prendeu o TH Joias, que é o Tiago Raimundo dos Santos Silva, ex-deputado estadual. O deputado licenciado Rodrigo Bacelar, do União Brasil, foi afastado da presidência da Alerj depois de ter sido preso no início do mês. Foi alvo de buscas uma semana após ter deixado a prisão. E um assessor parlamentar também foi alvo, segundo apurou o nosso colega aqui, o Fábio Serapião. As informações trazem ainda os seguintes detalhes. A ação é a segunda fase da Operação Unha e Carne, a mesma que prendeu Bacelar no dia 3 de dezembro. Foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O desembargador Júdice Neto era o relator da ação contra o deputado TH Joias e a suspeita é de que ele vazou a realização da operação contra o parlamentar. Segundo a PF, a nova operação investiga a atuação de agentes públicos nesse vazamento de informações sigilosas que culminou com a obstrução da investigação realizada na Operação Zargum, deflagrada em setembro. Além da prisão do magistrados, foram cumpridos também 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A investigação sobre TH Joias mira a relação entre agentes públicos e integrantes do crime organizado. O Rodrigo Bacelar até mandou uma nota agora há pouco, né, Dani? A gente vai registrar aqui. A defesa dele destacou que o parlamentar sempre se colocou à disposição para evidenciar seu não envolvimento nos fatos noticiados, prestando todos os esclarecimentos necessários. Além disso, quando ouvido, informou em sede policial que havia acabado de se mudar, comunicando o novo endereço. A defesa ressalta que o deputado tem cumprido as medidas determinadas e reitera que ele não atuou de forma alguma para inibir ou embaraçar qualquer investigação direta ou indiretamente, sendo certo que isso restará demonstrado. Deixa eu ver se tem aqui posicionamento aqui. O UOL procurou o TRF2 e a Alerj, eles não se manifestaram. E é isso, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem aqui a defesa do desembargador. Não. Em nota, sim. O ministro Alexandre de Moraes foi induzido a erro, disse a defesa dele, ao determinar a medida extrema e que vai requerer a soltura imediata. O advogado afirma ainda que não foi disponibilizada a cópia da decisão que decretou a prisão, obstando o pleno exercício do contraditório da ampla defesa. Dânia. O que esse caso está mostrando para a gente cada dia mais é o crime organizado no Rio, de fato, está muito longe da favela. Se tudo que a PF está apontando agora se confirmar lá na frente, ao final do processo, né, você está vendo que o TH Joias, aquele que se notabilizou por ter dormido literalmente ou deitado literalmente num colchão de notas de 100 e 50 reais, ele é acusado de lavar dinheiro para o Comando Vermelho, é assim que a PF chega nele, é um ex-deputado. A partir daí, a Polícia Federal vai avançando em trabalho de inteligência e o Sarza vai lembrar, quando houve a operação que o Cláudio Castro saiu soltando fogos em cima de 122 corpos que ficaram entre os complexos da Penha e do Alemão, eu falei, a ordem é a PF agir rápido e com inteligência para desestruturar esse discurso de que ali foi o maior baque no Comando Vermelho. O maior baque no Comando Vermelho é você pegar o cara que lavava dinheiro para ele, que tinha entrada dentro da Assembleia Legislativa, a ponto do presidente da Assembleia, segundo a Polícia Federal, se arriscar a avisá-lo que haveria uma operação da PF sem drama. Não é Polícia Civil, é da PF. Por meio de quem que ele teria pegou informação numa churrascaria? Deste desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Decisões da Justiça Federal de primeira instância passam por ele. Então, esse é o grau do contágio que a PF está mostrando. Eu vi mais cedo um comentário, eu acho que foi do Josias, né? A Polícia Federal está servindo um belíssimo chá de sumiço para Cláudio Castro. É verdade. Porque, assim, com a rapidez que as investigações estão avançando, estão deixando muito evidente, de novo, né, que o maior baque no Comando Vermelho não foram os 122 corpos, inclusive, de policiais, né? Foi agora esse, que está indo na inteligência, no coração do Comando Vermelho, em 3 frentes: a financeira, o braço de apoio político e o braço de apoio, infelizmente, é o que está parecendo agora,
dentro do judiciário. A gente tem uma troca de conversas antes de ouvir o Alexandre e o Couto também sobre que mostram exatamente como eram essas relações entre o desembargador e o presidente da Alerj. Veja aí o Rodrigo Bacelar escrevendo: "Tô no jantar com o desembargador". Ele estava em conversa ali, os diálogos são com o assessor Rui Carvalho e com uma funcionária do Detran do Rio de Janeiro também. Aonde você estava, Rodrigo? Estou no jantar com o desembargador. E aí eles seguem ali falando. Ele estava com o TH Joias na churrascaria, uma famosa churrascaria. Não, ele está com o desembargador. Desculpa, com o desembargador. Perdão, me perdi. Ele estava com o desembargador, eu tentei lembrar o nome da churrascaria, me perdi aqui. Tá Assador, ali, exatamente, que é uma famosa ali no aterro do Flamengo. Estamos no Assador. Quando for sair, me avise, 20 minutos, tá... Bebê. Tá. Bebê, entendi. 20 minutos, tá, bebê? Aí o Rodrigo falou que estava com o desembargador, que era o Macário, ali o nome dele. Portanto, foi antes da operação que mirou o TH Joias. Essa é uma das mensagens, ô Alexandre. Pois é, né? Eu estou tentando limpar a barra do Rio de Janeiro, mas eles não ajudam, né? Fica difícil. Tá difícil. A gente defendeu o Rio, né? Cada dia é uma notícia dessa. Olha, realmente, eu me lembro quando houve a mega operação, o Cláudio Castro, ele de certa forma era visto como um governador discreto. Tanto que ele é o governador do Rio de Janeiro, ele ganhou no primeiro turno, foi eleito no primeiro turno e desapareceu. Ele não era uma pessoa muito comentada. Tanto que sempre se tentava ver nomes da direita que poderiam disputar a sucessão de Lula e nunca, em momento algum, o nome do Cláudio Castro apareceu. Por quê? Porque ele realmente ele não conseguia transcender as fronteiras do Rio de Janeiro, ficava ali na dele, tocando o jogo político dele. Ele, no máximo, era cogitado a tentar fazer o sucessor, enfim. Mas quando houve a mega operação, e aí, claro, tem todas as leituras. Tem a leitura de que foi um desastre, tem a leitura do apoio da população, enfim, tem todas as leituras. Mas o fato eu me lembro na época ter dito assim, e o Cláudio foi de peito aberto e foi defender. Eu me lembro de ter comentado na época, eu falei assim, cara, ele acabou de desenhar um alvo nas costas dele. Porque ele sai daquela trincheira que ele ficava de irrelevância e de não participar do debate, e ele joga essa bomba no meio do debate nacional. O debate nacional vai para a segurança pública, com todas as visões, e cada um de um lado, enfim. Mas ele bota esse assunto de uma maneira que basicamente toma conta das conversas políticas nacionais, e isso, obviamente, ia gerar uma reação igual e contrária com a mesma força. Então, talvez ele não conseguisse prever o backlash, né? Quer dizer, o quanto que ia voltar, e voltou muito para gente muito próxima dele. O Bacelar é muito próximo dele, e isso é uma situação que você vê que ele volta de novo para a trincheira, porque ele percebeu onde ele se meteu, talvez tenha sentido saudade do tempo antes da mega operação, onde ele estava ali tocando a bola para o lado, quieto, porque agora realmente ele está com um holofote em cima dele, que ele claramente não estava preparado. Uhum. E hoje em dia é o que a gente está falando de rede social. Você faz uma ação para pegar, por exemplo, o Rodrigo Bacelar, no mesmo dia já tem a notícia, já tem as conversas do WhatsApp, já tem... Você vê que ninguém está nem defendendo. Até o Belo apareceu. Vamos colocar na tela uma mensagem, porque o Belo troca mensagens com o Rodrigo Bacelar, né? Ele era próximo do Bacelar e do Macário. Então ele tirou uma foto com o Macário e manda para o Bacelar para falar, tô aqui com seu amigo e tal, estou com o Macário aqui, encontrei ele no shopping, nosso desembargador aqui. Nossa. E mandou a foto. Só lembrando e reforçando que o Belo não é investigado, mas tá aí a conversa para demonstrar a proximidade entre esses personagens da política e do judiciário. O Belo não é investigado neste caso, fato, fique muito claro, mas é uma pessoa que cumpriu pena por associação com o tráfico de drogas. Cumpriu pena, serviu em presídio, pagou sua dívida com a sociedade, beleza, mas né, para um desembargador ser chamado de nosso desembargador... E ele era relator do caso também, né? Tem isso, a promiscuidade das relações, né, o Couto? E o Diego, isso que aconteceu hoje aí é muito, muito importante. Embora não surpreenda ninguém, porque já se sabia de toda a infiltração do Comando Vermelho no poder público no Rio de Janeiro, no caso já não é mais nem infiltração, é uma joint venture, é uma participação nos negócios, né, que envolve o judiciário e o legislativo, né? E o
governo carioca queria faturar em cima das 200 mortes antes que entrasse em cena a Polícia Federal, como a Dani lembrou, que mudou todo o cenário. Para mostrar que o crime organizado, o Comando Vermelho, o problema não está na favela, o problema está nos gabinetes, onde trabalham os que apoiam, né, e que comandam o crime organizado no Rio de Janeiro. Não é novidade para ninguém aí no Rio, né? O Alexandre já deve ter ouvido 1 milhão de histórias desse tipo. Só que agora apareceu tudo de uma vez, né? E com gravações, com mensagens, com provas. Isso não vai ter fim. Sabe? É por isso, exatamente por isso, que o Derrite, naquele projeto dele lá da segurança, ele queria obrigar a Polícia Federal a informar os governos estaduais sobre ações que faria no Estado. Você imagina se isso tivesse sido aprovado, não teria tido essa operação. Não teria tido essa operação de hoje, com toda certeza, e esses desdobramentos. Alexandre. Só um fechamento rápido. Se a gente puder botar em rápidos termos, quando tem a mega operação, a gente mergulha no Tropa de Elite 1. De um lado é o BOP, do outro lado é o traficante, e a coisa está mais ou menos daquele jeito. Em dias, a gente foi para o Tropa de Elite 2, o problema é o sistema.